Fala pessoal, sou a Roberta Muniz e hoje vamos abrir aqui mais uma sessão do nosso Conubcast, é o ABC Contábil. Vamos falar sobre vários temas e explicar alguns conceitos do dia a dia da contabilidade e da gestão das empresas. O primeiro conteúdo é sobre a Eireli, um formato de empresas sem sócios, mas quem vai falar disso é ninguém menos que o CEO da Conub, Anderson Feitosa. Então fiquem com esse primeiro episódio do ABC Contábil. Você sabe o que é a Eireli? A Eireli é a empresa individual de responsabilidade limitada e ela surgiu em 2011 com dois objetivos. O primeiro foi segregar os bens entre a pessoa física e jurídica e o segundo objetivo foi para evitar aquela famosa sociedade, onde um sócio tinha 99% das cotas e chamava um outro sócio para ter apenas 1%. E tendo que colocar um sócio que não efetivamente estava na sociedade. A maioria das atividades podem ser Eireli, comércio, indústria e serviço. Mas como sempre estamos falando em direito e contabilidade que existem exceções, um caso clássico é os escritórios de advocacia. Até pouco tempo atrás, eles só poderiam ser constituídos como uma sociedade. Hoje, existe a Sociedade Unipessoal de Advocacia. Esse formato ele é mais indicado quando a atividade envolve um risco ou quando o empresário ele quer segregar os bens da pessoa física e a pessoa jurídica. O processo de abertura de uma Eireli é simples e segue as mesmas etapas de abertura de uma sociedade, devendo ser registrada em junta comercial ou cartório. A principal característica da Eireli, que é amplamente discutida, é com relação ao capital. O capital ele deve ser totalmente integralizado em 100 salários mínimos no ato da Constituição. Ele pode ser integralizado em moeda corrente nacional ou em bens. No caso de fotógrafos, o equipamento de filmagem, no caso de desenvolvedores dos computadores, no caso de arquitetos, pode ser utilizado também toda a parte ali de equipamentos que os arquitetos utilizam, computadores, licença de software, ou até mesmo a própria estrutura de um escritório. O capital ele não precisa ser atualizado com a mudança do salário mínimo, mas uma coisa que a junta comercial tem exigido, sempre que você tem uma alteração do ato constitutivo da Eireli, você tem que atualizar o capital. E isso tem sido questionado, mas é assim que a junta tem atuado ultimamente. Então, se você vai mudar o endereço, se faz tempo que você abriu a Eireli, mudou o endereço, é obrigado a atualizar o capital para 100 salários mínimos vigentes. A Eireli ela pode ser constituída desde o início como uma Eireli ou pode vir de uma transformação. Um empresário individual ser transformado em Eireli ou a transformação de uma sociedade que deixa de ter sócios e para manutenção do negócio ela se transforma em uma Eireli. Uma vantagem também com relação à Eireli é que ela pode ser incluída no Simples Nacional, e seguindo o limite de faturamento até o teto do Simples. Depois, se houver necessidade, ela pode mudar o regime tributário. Algumas curiosidades com relação à Eireli. A primeira curiosidade é que, apesar de muitas pessoas falarem que é um contrato social da Eireli, o contrato social da Eireli, na verdade, é o ato constitutivo. Às vezes se usa o termo contrato social para facilitar o entendimento. A segunda curiosidade sobre a Eireli é com relação ao sócio. Algumas pessoas falam o sócio da Eireli e na verdade isso está de uma forma incorreta. O ideal, e é assim que está na norma, o sócio de uma Eireli ele é chamado de titular. Óbvio que as pessoas falam de sócio porque é o linguajar do dia a dia e não está acostumado. Mas se você quer falar de forma correta, é o titular da Eireli. A terceira curiosidade com relação à Eireli é que o titular só pode ter uma empresa nesse formato. Então ele não pode ter nenhuma outra empresa Eireli em seu nome. A quarta curiosidade sobre a Eireli é com relação ao capital social. Aqui é uma questão um pouco mais filosófica. Existem pessoas que dizem que se você tem o termo ato constitutivo para dizer que é um contrato social, você não deveria ter o termo capital social para uma empresa onde ela não tem sócios. A última curiosidade é uma discussão se uma empresa poderia ser titular de uma Eireli. Isso porque a legislação não definiu o tipo de pessoa que pode ser titular.
Então, algumas empresas, querendo ser donas de outra empresa no formato jurídico de Eireli, conseguiram o registro via mandato de segurança. Então é isso, pessoal. Hoje nós falamos sobre a Eireli, suas particularidades, espero que tenham gostado. Obrigado. E aí, pessoal, curtiram nosso primeiro episódio sobre a Eireli? Espero que tenham gostado muito. E fiquem ligados, porque logo mais lançaremos um novo episódio no nosso Conubicast. Não se esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Até a próxima!